Olá, amigos. Hoje vou enfocar um lado que eu sei que muitas pessoas sabem sobre mim, mas uma boa parte não sabe. A minha área de formação foi em ciências farmacêuticas, mais especificamente em farmacologia e patologia clínica. E eu me formei pela Universidade de São Paulo, ganhei uma comenda de ter sido uma das pessoas que mais ajudou no crescimento da indústria farmacêutica no Brasil. Mas eu estou enviando essa mensagem apenas para situar que eu creio que sou alguém credenciado para falar um assunto de saúde. Claro que eu não sou infalível, mas eu queria enfocar um aspecto nesses tempos onde a saúde tem sido dividida de maneira equivocada entre as pessoas que militam no setor de saúde e aqueles que nada têm a ver com a saúde. Só que o problema que nós enfrentamos hoje em dia é tão abrangente para a população inteira que muita gente está se julgando e tem o direito de opinar, mas de uma certa maneira acaba atrapalhando muita coisa. Eu fui levado também a essa minha fala porque ninguém, mesmo entre profissionais de saúde ou não de saúde, também as divergências de opinião sobre os caminhos corretos, se é que existem caminhos 100% corretos, para a solução do problema dessa epidemia pelo corona, causador da doença chamada Covid-19. E uma das questões que mais se destacam é uma questão que eu posso chamar às vezes de irrelevante. É importante, mas é irrelevante no sentido, eu já vi profissionais de saúde até rindo da incrível importância que está se dando ao assunto que eu vou falar. E que é a menina dos olhos do Poder Executivo do Brasil. Claro que vocês já entenderam que eu quero falar sobre a cloroquina. A cloroquina, coitadinha, estava dormindo desde os idos dos anos 40, resolvendo muitos problemas. Resolvendo o problema da malária, resolvendo o problema de doenças imunológicas, autoimunes, como lúpus, por exemplo. E assim ela vem com muitos casos, até de gente famosa que pegou a malária 2 ou 3 vezes e se curou. Então, por mais que a cloroquina tenha qualidades, ela não é o suprassumo para eliminar as doenças causadas pelo vírus. Por que eu digo isso? Porque ela tem pequena ação antiviral, porque ela tem um primo irmão que chama-se hidroxicloroquina, cuja toxicologia é bem menor do que a dela. Mas isso não significa que a cloroquina seja muito tóxica. Ela pode se administrar, ela não vai matar ninguém dentro de certos limites. Por que eu estou
dizendo tudo isso. Toda substância tem uma característica própria que chama-se DL50. DL50 é a dose letal, 50%. Essa DL50 pode ser mais alta, mais baixa, e no caso da hidroxicloroquina, que tem a toxicologia mais baixa do que a cloroquina, tudo bem, está dentro de padrões perfeitamente suportáveis. Acontece que nem a cloroquina, nem a hidroxicloroquina eliminam o vírus causador da Covid-19. Então, acontece o seguinte, perdoem, a Covid-19 é uma doença nova com muito pouco tempo de vida. Começou no final dos anos 2019, depois intensificou-se devagar. Muitos países nem perceberam, lá pelos idos de janeiro, outros antes do carnaval, de que esse vírus já existia. Então, não se conhecendo esse vírus perfeitamente, não se sabia, claro, perfeitamente de tudo aquilo que ele causava. Muito bem, então o primeiro responsável foram os pulmões com fibrose, que realmente exigia os respiradores, ventiladores, etc. Os pacientes idosos, que eram os mais debilitados para suportar os males que o vírus causava aos pulmões. Aos poucos foi se percebendo que não era apenas isso que o vírus causava. E percebendo-se que eram outros males que ele causava, e já confirmados, uma série de outras medicações, principalmente antigas, mesmo medicações novas, agora em nível mundial, foram desenvolvidas, apenas em grande parte, na maior parte, drogas já mais antigas estão sendo testadas no seu uso. Muitas com belíssimo efeito. Então, o que se tem feito? Tem-se heroicamente dado estas substâncias que mostraram ter um pouquinho mais de ação individualmente, na soma de um coquetel, há uma somatória de efeitos positivos. É isso que tem sido feito. No que tange a cloroquina, que tanta discussão tem feito a ponto de derrubar ministros, etc., eu jamais direi aqui, vamos usar cloroquina e está tudo bem, está tudo resolvido. Não, porque ela não vai fazer isso. O que ela vai fazer, e ela já há muito tempo sabe-se que tem uma pequena ação antiviral, ela vai ajudar a melhorar uns quadros que não se sabe bem o nível. Mas como ela tem uma DL50 que não causa grande toxicidade, poderíamos tomar. Muito bem. Então, surge um outro problema. Aqueles que têm estudado bastante a Covid-19 sabem que no tempo de incubação dele há um crescendo de aumento dos efeitos dele sobre o paciente que adquiriu, diga-se de passagem. Nem todos têm esse crescente, muitos podem passar desapercebidos, né? Mas outros podem ser tremendamente letais.
Muito bem, o que se descobre? Que se nós tomarmos a cloroquina até o quinto, ou a hidroxicloroquina, até o quinto, sexto dia do período em que a doença está se desenvolvendo, ou, por exemplo, uma pessoa que tenha adquirido o vírus, que já no terceiro ou quarto dia está sentindo alguma coisa, ele pode usar já nesse início. É o que foi feito em muitos lugares, diga-se de passagem, nenhum deles fez com que se evitasse o isolamento. Nenhum deles fez. É um recurso para diminuir o número de casos, é um recurso para tornar os hospitais mais livres para que haja outros internamentos, porque a vida não parou. Muita gente fica doente ainda pelas mesmas coisas que ficaram e que os levaram ao hospital. Muito bem. Então, uma outra coisa que a gente deve saber: quando é o momento de tomar. Se for depois dos 7 dias, nem adianta. Nem adianta. Então, aí há um problema ou de esperar o sintoma aparecer, ou, eventualmente, de que a gente tenha recursos para fazer os testes em uma população imensa, que hoje a gente não tem nem para uma população menor. E aí vem um outro problema, que é o problema da legislação em relação a medicamentos. Existe uma legislação que diz o seguinte, que classifica os medicamentos de acordo com receituário especial ou não especial, ou mesmo livres de prescrição médica. Você toma muito analgésicos por aí, antiespasmódicos, digestivos, que são isentos pela lei, que são isentos de prescrição médica. O farmacêutico, esses tipos isentos, o farmacêutico com formação universitária, pode ele prescrever medicamentos apenas os que são de venda livre. Muito bem. Surge o problema. Aí, outros medicamentos são aqueles controlados, que vocês conhecem. O tarja preta, o tarja vermelha, que teoricamente não poderia sair da farmácia sem que o comprador apresentasse a receita, mas existe a tarja por existir, como tantas leis que não pegaram no Brasil, porque no Brasil as leis são feitas para pegar ou não. Isso é um hábito, um costume do nosso país com sérios danos que pode causar. Muito bem, essa legislação, logo no começo da epidemia, trouxe para a classe daqueles cuja venda só é permitido com receituário branco, folha dupla, ou seja, com uma cópia que fica retida, tal como é com os antibióticos de um modo geral. Então, a primeira coisa não poderia ser comprado nas farmácias. Provavelmente alguém vai ter que exigir que as unidades de saúde dos vários locais introduzam esse tipo de medicação, que só poderá passar por um médico. E veja bem, imagine uma cloroquina para ser dada profilaticamente para quem não teve ainda sintoma nenhum, mesmo com sua baixa toxicologia, isso é praticamente impossível, certo? Imaginem se querer dar a cloroquina, nem se conseguirá comprar, e ela está numa categoria de extremo cuidado.
a legislação, a Anvisa, incluiu esses dois, essas duas substâncias, logo no começo que ficou registrada a existência da pandemia, para que dificultasse. Vocês devem estar lembrados que os pacientes maláricos ou aqueles que tinham lúpus não encontraram para tomar aquele remédio que são os únicos que funcionam naqueles casos. Imagine agora 200 milhões usando profilaticamente. Isso nem vão conseguir comprar, mesmo que tivesse, seria impossível. Pense sendo obrigatório, de qualquer maneira, a prescrição. Enfim, não será possível. Eu acho que nossos dirigentes estão correndo atrás de um sonho, como já mostrou a troca de ministros, né, da saúde. Muito bem, vamos adiante. Resumindo, nós estamos hoje no caminho de encontrar medicações, principalmente entre as antigas, mais ou menos como foi feito no passado com a AIDS, né? Que pacientes morriam de AIDS, com certeza, até que empresas farmacêuticas desenvolveram individualmente produtos antivirais e que no Brasil acabou se formando o coquetel. Isso foi uma criação brasileira com absoluto sucesso. Nós adquirimos, em acordo com as indústrias farmacêuticas internacionais, as patentes foram negociadas. Resumindo, a partir daí não tivemos casos novos, ou praticamente não tivemos mais casos novos de morte pelo AIDS. Muito bem. Então, o caminho que está se andando, e a ciência caminha um pouco mais lentamente, porque ela é obrigada a passar por diversas etapas, coisa que muitos aqui não querem aceitar, e é uma coisa complicada, um pouquinho, não é fácil de qualquer um compreender exatamente isso. Mas a pressa que existe pela questão grave da pandemia faz com que todos querem que se queimem etapas. E a ciência não vai querer queimar etapas, com risco de matar muito mais gente, mesmo que, vou repetir, cloroquina não mata. A dose que se toma é baixa. Precisa saber quando vai se tomar, como vai se tomar, quem vai ser o prescritor ou os prescritores. Então, hoje nós estamos no caminho, existem várias outras associações de medicamentos que já se usam hoje individualmente. Então, muita coisa está caminhando com bastante sucesso, mas ainda não é possível liberar totalmente. Ou ainda não é, porque ainda não houve testes clínicos que sigam as etapas regulamentares. O mesmo ocorre com a vacina, até um pouco ou muito mais demorada do que a possibilidade de se ter algo novo com substâncias ou medicações velhas sendo testadas por uma doença nova. Então, como tudo isso não é matemática, é que gerou toda esta confusão de pontos de vista totalmente
desencontrados entre cientistas com cientistas, entre poder público e a ciência, entre ministérios que não têm mais o expert naquele assunto do próprio ministério. O que nós temos que ter é paciência. Mas eu repito, a cloroquina é possível de ser usada desde que se detecte em que fase aquela pessoa está. Se aquela pessoa tem mesmo o vírus, que com pouco mais de dias ele se tornará a doença irreversível. Ou não reversível, mas que vai levá-lo a uma UTI que eventualmente não estará mais à disposição, com tanta gente precisando disso. Esta é a minha posição. Não existe posição ou é cloroquina ou não é nada. Não existe essa posição. Meus amigos, isso é o que eu tinha a falar e acredito que não estou aqui como um salvador da pátria, estou tentando colocar a coisa numa linguagem acessível para todo mundo, entendeu? Porque se o Brasil hoje já está tão dividido entre as opiniões políticas, posturas, posições, etc., tudo que nós não precisamos é estar dividido numa questão de saúde. Obrigado, amigos, pela atenção. Valeu e me coloco à disposição a quem quiser conversar comigo.